jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando ele deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. Amém? Somente até aí. Levante a tua Bíblia para o alto. Vamos pedir ao Senhor para que Ele fale conosco nessa noite. Espírito Santo de Deus, neste momento de oração, acabamos de fazer a leitura da Tua palavra. Meu Deus, eu não sei como estão os corações aqui nesta noite, mas eu sei, ó Pai, que algo especial, que algo grande o Senhor tem para revelar sobre cada vida. Meu Deus, que ninguém venha sair daqui da mesma maneira que entrou, mas que nessa noite, através da Tua palavra, nós possamos ser renovados, nós possamos ser cheios do Teu Espírito Santo. Fique à vontade, Espírito Santo de Deus. Vai agora quebrando todas as amarras espirituais, tudo aquilo que veio para impedir a palavra do Senhor de ser entregue em cada vida, que venha estar caindo por terra. Meu Deus, abra o nosso entendimento, me usa, meu Deus, pela Tua misericórdia, que eu venha diminuir e que a Tua glória venha se revelar sobre a minha vida. Meu Deus, vai agora nos enchendo com a Tua presença. Fica conosco, Espírito Santo de Deus. Fale com a Tua igreja. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Acertando, pode exaltar, pode glorificar o nome do Senhor, porque toda honra, toda glória, todo louvor é dado a Ele. Aleluia. Você está neste lugar e você tem liberdade para adorar o Espírito Santo. Amém? Mais salvas que exalte o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. A palavra que lemos aqui nesta noite, ela vai falar sobre o jovem Samuel. Quem não conhece a história de Samuel, ele foi um menino que nasceu debaixo de muita lágrima, de muita dor, de muita oração. Sua mãe Ana sofrendo aquela humilhação de não poder ter um filho. De repente ela começou a pedir ao Senhor, ela começou a chorar diante do altar de Deus. E o Senhor atende a súplica de Ana e dá Samuel para ela. E a Bíblia vai dizer que Ana cumpre com o voto que ela fez com o Senhor. Entrega Samuel para servir no templo. Então, desde que Samuel, ele desmamou de Ana, ela leva ele para que ele venha servir no templo. E no templo tinha um sacerdote chamado Eli. E Eli, ele era o sacerdote principal ali que dava as ordens, que ensinava. Então Samuel, ele ia crescendo, aprendendo com Eli. Ele orientava Samuel: olha Samuel, você deve fazer assim, é assim que você deve adorar, é assim que você deve apresentar o sacrifício, é assim que você deve limpar o animal. Ele ensinando tudo aquilo que os sacerdotes faziam para Samuel. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Eli, ele tinha filhos também. E os filhos de Eli também cresciam junto com Samuel. Só que a diferença de Samuel para os filhos de Eli era: Eli ensinava, Samuel ouvia e obedecia. Só que os filhos de Eli, eles rejeitavam o ensinamento do teu pai. A Bíblia não vai dizer, mas eu posso pensar comigo que Samuel pode olhar e pensar: mas nossa, eles são filhos do sacerdote, eles não obedecem nada. Eles são filhos do sacerdote, mas eles não têm compromisso com o Senhor. Eles são filhos do sacerdote, mas eles não estão nem aí porque o pai dele está falando. Só que mesmo Samuel tendo a referência ruim que era dos filhos de Eli do lado dele, ele continuava guardando os ensinamentos de Deus no seu coração. Mesmo que as pessoas ao redor dele não se importavam, não queriam dar prioridade para aquilo que era do Senhor, ainda assim Samuel permanecia crescendo, guardando os ensinamentos de Deus. Ele falava: Samuel não pode, ele de fato não fazia. Ele falava: Samuel, é assim que você deve entrar, é essa roupa que você deve vestir. E ele obedecia. Por quê? Porque ele sabia que ele não estava fazendo para qualquer pessoa, ele estava fazendo para o Deus Todo-Poderoso. E quando nós fazemos algo para Deus, tem que ser o melhor. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que Samuel, ele ia crescendo, servindo ao Senhor. E Samuel até então, ele nunca tinha tido um encontro com Deus. Samuel até então, ele só ouvia falar de Deus,
no passado, mas até então ele ainda não tinha conversado com o Senhor. Só que isso não impedia ele de servir ao Senhor com excelência. O fato de ainda não ter vivido uma experiência com Deus não limitava Samuel de entregar tudo que ele tinha para entregar para o Senhor. Porque muitas vezes nós, às vezes, nos limitamos diante das coisas de Deus, porque nós olhamos ao nosso redor e pensamos: eu ainda não encontrei com Ele, eu ainda não tive aquela experiência com Ele, então eu não vou entregar tudo de mim. Mas Samuel não, ele só tinha ouvido falar de Deus, mas isso foi o suficiente para ele continuar servindo com excelência. Mesmo que ao redor dele as pessoas não faziam igual, ele continuava firme naquele que ele sabia que era certo. E Samuel então ele seguia desta forma. E a Bíblia vai dizer que em um determinado dia, mesmo Samuel ia lá no seu dia comum, ele servia, ele acordava, ele obedecia, ele fazia a função que ele tinha que fazer, igual ele sempre fez. Aí chegou o momento que Deus olhou e falou: agora é o momento que eu preciso me encontrar com Ele. Samuel ele pode olhar e pensar: nossa, mas nada de novo acontece na minha vida. Só que ainda assim ele continuou servindo no templo. Só que mesmo que ele não via nada acontecendo, mas no mundo espiritual o Senhor estava olhando para ele e esperando o momento certo para se revelar na vida dele. Aleluia. E chegou o momento que Samuel então foi se deitar, e ele escuta uma voz que chama pelo nome dele: Samuel. Então ele levanta, corre até Eli e fala: Eli, você me chamou? Ele fala: não te chamei não, Samuel, volta a dormir. Ele volta, e depois ele escuta mais uma vez a voz chamando Samuel. Ele levanta, fala: Eli, eis-me aqui. Ele fala: não te chamei não, Samuel, pode voltar. E ele volta, e pela terceira vez vem a voz do Senhor dizendo: Samuel. Ele levanta de novo, corre até Eli e fala: Eli, eis-me aqui. E Eli, que já não tinha mais visão espiritual, finalmente a ficha dele cai. Ele olha e fala: Samuel, peraí, não é eu que estou te chamando não, Samuel. Quando você ouvir a voz de novo, fala assim: eis-me aqui, Senhor. Então naquele momento Samuel volta a dormir, e mais uma vez ele escuta a voz de Deus chamando Samuel. Então ele diz: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Naquele momento Samuel, ele começa a conhecer a Deus. Porque a partir antes daquele momento de o Senhor chamar ele só servia a Deus, ele só fazia de ouvir falar, mas agora o Senhor havia chegado o momento de se revelar na vida de Samuel. Porque muitas vezes eu e você temos nos limitado com as coisas, pensamos: o melhor de Deus ainda não aconteceu, Deus ainda não se revelou na minha vida, Deus ainda não me fez ter aquela experiência profunda com Ele, então eu não vou continuar servindo. Só que Samuel não pensou isso, ele pensou: eu vou continuar servindo, porque na hora certa Deus vai se revelar para mim. Na hora certa Ele vai manifestar o poder dele na minha vida. E assim foi. O Senhor mostrou para Samuel que durante todo aquele tempo em que ele andava servindo no templo não era em vão. O Senhor estava contemplando a vida dele. Quantas vezes eu e você temos nos limitado com as coisas que nós vamos fazer para o Senhor, pensando: eu ainda não vivi aquele milagre. Nós vemos pessoas contando testemunho, pessoas contando de experiências com Deus, e nós falamos: Senhor, até hoje aquela experiência não aconteceu comigo, até hoje aquele milagre não aconteceu na minha vida. Mas o Senhor diz para mim e para você: apenas continue na posição, apenas continue fazendo o que você está fazendo, porque no momento certo eu vou me revelar na tua vida. No momento certo eu vou te chamar pelo teu nome. No momento certo você vai ver o milagre acontecendo na tua vida. Só não desista de continuar servindo ao Senhor. Samuel, ele tinha um desejo de conhecer a Deus, por isso ele continuava fazendo o que ele estava fazendo, porque ele não queria, não era suficiente para ele apenas fazer as coisas de Deus, ele queria conhecer a Deus. E quantos de nós muitas vezes fazemos as coisas para o Senhor, mas não conhecemos o Senhor? Mas como isso é possível? É possível sim. Eu estar na igreja todo dia, eu fazer isso, eu fazer aquilo na obra e ainda assim não conhecer a Deus. É possível sim. Porque uma coisa é falar de Deus, outra coisa é falar com Deus. Uma coisa é eu estar na igreja ouvindo sobre Ele, outra
de lado os nossos sonhos terrenos e começar a ter sonhos espirituais. O Senhor, Ele nos convida a nos despertar espiritualmente. Correr atrás de um emprego bom, de dinheiro, de uma casa é muito bom, mas cadê o nosso sonho espiritual? Cadê o nosso desejo com as coisas do céu? Muitas vezes temos depositado a nossa energia para as coisas dessa terra. Deus, eu quero isso material, eu quero aquilo. E cadê o nosso anseio pelas coisas espirituais? Qual é o seu sonho espiritual? Ou será que você só tem sonho para essa terra? Porque se eu perguntar aqui para a igreja qual é o teu sonho, muitos vão dizer: é uma casa, é um emprego muito bom, é morar em tal lugar. Tudo bem, a gente já tem na ponta da língua o nosso sonho terreno. Mas e o seu sonho espiritual? Será que eu tenho sonhos espirituais? Será que você tem sonhos espirituais? E se nós não temos, já está passando da hora de nós termos. Porque o mais importante é buscar o reino de Deus. Aleluia, a Bíblia vai dizer: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas muitas vezes nós temos investido esse versículo. Temos buscado as demais coisas primeiro e temos deixado o reino de Deus para depois. Mas o Senhor, nessa noite, Ele nos desperta, Ele nos lembra: venha até mim, queira viver experiência comigo. Deseje mais do céu para a tua vida. Anseie pelo espiritual sendo regado na tua vida. Não tenha apenas desejos e vontades dessa terra, porque a nossa morada não é nessa terra. Então o seu tempo tem que ser dedicado primeiramente para as coisas do Senhor. Aleluia. O diabo, ele vai tentar nos distrair, vai, porque a função dele é nos fazer esquecer quem nós somos. E nós somos filhos de Deus. E filhos de Deus não anda distraído com as coisas dessa terra. Filho de Deus anda ligado no espiritual. Filho de Deus sabe que o mundo espiritual é real, está acontecendo agora. Filho de Deus sabe que o inimigo está agindo nesse momento enquanto estamos aqui. E que por isso nós precisamos estar perto de Deus. E que por isso nós precisamos buscar mais a Deus. Não apenas ouvir pregações sobre Ele, não apenas vir na igreja todo dia, mas orar, falar com Deus, ouvir, reconhecer a voz de Deus. Quantas vezes o Senhor tem falado, mas a gente nem reconhece mais? Quantas vezes o Senhor te toca e você já não tem mais sensibilidade para sentir que é Ele? Mas o Senhor nessa noite diz: eu vou te tocar. Quando eu te chamar, reconheça que sou eu. Quando eu dizer o teu nome, seja como Samuel e diga: eis-me aqui. Fala que o teu servo ouve. Eis-me aqui. Faça em mim a tua vontade. Aleluia. E assim foi com Samuel. Ele servia ao Senhor e o Senhor se agradou dele. O Senhor olhou para ele e viu que ele não servia apenas para aparecer. Ele não servia apenas para mostrar o que ele estava fazendo, mas ele servia de todo o coração, entendendo que para quem que ele estava entregando, ele ainda estava entregando pouco. Aleluia. Samuel entendeu que Deus, ele é grande, ele tem coisa grande para nós. Então quando nós nos colocarmos para fazer algo na presença dele, que seja de todo o coração, que seja de toda a nossa alma, que seja de todo o nosso entendimento. Se é para louvar, que você louve de todo o teu coração. Se é para orar, que você ore de toda a tua alma. Se é para evangelizar, que você evangelize com todo o teu coração. Que tudo que nós somos fazer para o Senhor seja tudo que nós temos a entregar. Não apenas o resto, não apenas um pouquinho, mas que nós possamos dar tudo de nós para o Senhor. Porque quando nós fizermos isso, igreja, pode ter certeza que o Senhor, ele vai se revelar para você assim como ele se revelou para Samuel. Os milagres dele não ficaram no passado, mas os milagres dele hão de se concretizar na tua vida. A libertação que você tanto almeja, ela vai acontecer na tua vida quando você começar a priorizar as coisas do Senhor. Quando
intimidade com Deus, desejar experiência com Deus, porque Deus tem muito a entregar. Muitas vezes a gente fica olhando, mas como tal pessoa é muito usada e eu sou pouco usada. É porque ela busca mais, é porque ela se entrega mais. E que nesta noite nós venhamos ser aquele que vai querer todo dia ser mais cheio de Deus. Deus, eu não quero ficar no raso, eu não quero mergulhar apenas a pontinha do pé, mas eu quero mergulhar o meu corpo inteiro na tua presença. Eu quero mergulhar tudo, eu quero me diminuir, eu quero desaparecer para que o Senhor apareça na minha vida. Oh, aleluia! E o Senhor tem mais para entregar. Ainda não é o suficiente. O Senhor quer te usar, o Senhor quer te encher, porque a igreja, quando somos cheios do Espírito Santo, Ele nos dá poder para vencer a dificuldade dessa terra. Porque muitas vezes nós olhamos uma pessoa e pensamos, mas como é que ela continua de pé mesmo passando por isso? É a presença de Deus na vida dela. Como que ela continua de pé? Está todo mundo contra ela e ela continua de pé. É a presença de Deus na vida dela. A presença de Deus na vida do homem, na vida da mulher, ela faz diferença. Você passa pelo vale, mas você passa de cabeça erguida, porque Jesus está te enchendo dia após dia. E é isso que nós recebemos quando nós decidimos servir ao Senhor de todo o nosso coração. Samuel, ele não tinha boas pessoas para se inspirar. Às vezes você olha para um lado, para o outro e ninguém está fazendo o que você está fazendo, mas isso não é motivo para você parar no meio do caminho. Isso é motivo para você olhar e dizer: eu sei o que é certo, eu sei a palavra que foi liberada pelo Senhor na palavra dele sobre a minha vida. Então, mesmo que o mundo inteiro esteja indo pelo contrário, eu vou continuar seguindo, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus que tem o poder de mudar a minha história, mudar a minha vida e me encher todos os dias. É essa certeza que nós temos que ter. E nessa noite o Senhor, Ele nos lembra: volte a ter sonhos espirituais, volte a desejar viver experiência com Ele, porque Ele tem muito para entregar na minha vida e na tua. E quando Samuel, ele diz para o Senhor: fala, porque o teu servo ouve. A partir daí o Senhor começa a revelar muitas coisas para Samuel. E a partir daí Samuel, ele vive o sobrenatural de Deus na vida dele todos os dias. Não é apenas um dia, mas é todos os dias que Deus tem o sobrenatural para a minha vida e na tua. Todo dia Deus tem milagre para a minha vida e para a tua vida. Mas basta nós nos entregarmos de corpo, de alma e de espírito para Ele, assim como fez Samuel. Amém? Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor, Ele continue falando mais e mais em cada coração. Amém? Aquilo que eu não pude expressar, que o Espírito Santo, Ele fale mais no teu coração nessa noite. Fica de pé, vamos agradecer ao Senhor. Aleluia, aproveitando, levando